Salve galera, mais um vídeo aqui do canal só para vocês do UFC. Eu sou o Luizito para falar de Copa Sul-Americana. É isso mesmo, a última rodada da fase de grupos para definir quem serão as 8 equipes que estarão nas oitavas de final da competição. No caso, na semana passada já tivemos aí já garantida ali antecipadamente, né? O São Paulo já no seu grupo ali, né? Nessa semana ele só apenas cumpre tabela contra o Ayacucho, né? Para poder encerrar sua participação na fase de grupos, mas já está garantido nas oitavas de final. Tivemos algumas definições dos jogos de ontem, né? No caso aqui eu vou falar do grupo C. Grupo do Santos, né, onde a equipe da Vila recebeu o Banfield em casa. Aos 37 minutos da primeira etapa ali de pênalti, Marcos Leonardo abriu o placar. E ainda no final do primeiro tempo ali, o Nicolas Domingos, né, fez um belo gol ali, o chute de fora da área, sem chance para o gol. João Paulo, né, empatando por 1-1. Na segunda etapa aí, o Banfield teve 2 jogadores expulsos, né, o Santos ficou ali pelo menos por volta de 30 minutos aí com dois jogadores a mais, né. E mesmo assim ainda não conseguiu furar o bloqueio da defesa do Banfield, terminando empatado Santos 1. Banfield 1. Aí no caso, com o resultado, né, o Santos se classificou para as oitavas devido ao número de gols feitos, né, porque no caso, no outro duelo, né, o União de La Calera venceu o Universidade Católica do Equador por 3-2. No caso, ambas as equipes empataram em número de pontos, só que o Santos classificou devido ao número de gols feitos. Né. No caso aqui, falando do duelo União de La Calera e Universidade Católica do Equador, a equipe chilena, né, chegou ali, abriu 2-0 na primeira etapa ali com Matias Cavallari e Sebastião Sainz. Ainda no primeiro tempo a Universidade Católica diminuiu, né? No caso estava 2-1, não classificava a União de La Calera. Depois na segunda etapa o Matias Vidagonci fez o terceiro gol da equipe chilena. Né? Naquele momento, até aquele momento, União de La Calera, desculpa aí, travar aqui, ainda classificava, né, momentaneamente, mas aí depois, nos minutos finais ali, teve um pênalti a favor da Universidade Católica, né, o Rodrigo Gonzalez não tinha nada a ver com isso, fez o gol da equipe equatoriana, terminando assim, União de La Calera 3, Universidade Católica do Equador 2. No caso aí, a equipe chilena aí se despedindo da competição e o Santos avançando para as oitavas de final. Agora vamos falar aqui dos jogos do grupo do Inter, né, do grupo E. No caso aqui a equipe gaúcha aí estava disputando aí com o Guarinha, né, para ver quem fechava ali, quem ia ficar com a primeira colocação, né? Ambas as equipes estavam com 9 pontos. Só que aí a equipe do Colorado levou a melhor aqui, vencendo aí o 9 de outubro por 5-1. Aí destaque para Rodrigo Dourado aí, que fez 3 gols na partida. O Estevam também marcou pelo Inter, teve um gol contra ali do Oren Ayovi, né? E o Albert Caicedo diminuiu para a equipe equatoriana, terminando assim, né, o Internacional fechando a classificação ali no grupo, né, como primeiro colocado com 12 pontos em 6 jogos, com 3 vitórias e 3 empates, 12 gols feitos, 5 sofridos, saldo de 7 gols. E o Guarani, né, no outro duelo, o Guarani contra o Independiente de Medellín, né, mesmo a equipe colombiana não tendo chance de classificação, deu bastante trabalho para a equipe paraguaia, saiu na frente, depois o Guarani buscou o empate, fora que ainda o Independiente de Medellín ainda teve várias bolas na trave ali, poderia ter vencido o jogo, né? Mas terminou assim, né? Independente de Medellín 1, Guarenha também 1, né? No caso, o Guarenha fechou a sua participação na competição em 6 jogos, né? Foram 2 empates, 2 vitórias e 4 empates, 10 gols feitos, 8 sofridos com saldo de 2. Agora vamos ver se será que a equipe vai se classificar novamente para a Sul-Americana no próximo ano. E com isso, né? Mais uma equipe brasileira classificada para as oitavas de final. E vamos aqui para o grupo F, né? Vou falar aqui de Defensa e Justiça e Antofagasta, né? Jogo ali, vamos dizer, protocolar, né? Só para cumprir tabela, já que ambas as equipes não tinham mais nenhuma chance de classificação. E a equipe chilena do Antofagasta levou a melhor, vencendo fora de casa por 2-0. Aí, com o resultado, a equipe terminou a competição em terceiro lugar com 6 pontos em 6 jogos, foram 2 vitórias e 4 derrotas. 6 gols feitos, 11 sofridos, saldo menos 5. E no outro duelo do grupo, né, o duelo que realmente valia classificação, né, o duelo entre LDU e Atlético Goianiense, a equipe de Quito saiu na frente com Marco Royos ali aos 29 minutos da primeira etapa e nos 20 minutos do segundo tempo ali, a bola parada de cabeça ali, o Gabriel Baralhas fez o gol do empate do Atlético Goianiense, garantindo assim o Dragão nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. É isso aí, The Dragon fazendo a história da competição aí. Até agora temos aí 4 equipes brasileiras classificadas para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O São Paulo, que eu já mencionei, Santos, Internacional e Atlético Goianiense. No caso, uma das equipes assim, que não tem chance de classificação é o Cuiabá, né, já só está acompanhando a tabela. O Ceará vai disputar o duelo direto contra o Independiente, né, no caso, nesta quarta-feira,
A Argentina e o Fluminense ainda tem chances, mas são muito pequenas. Aí tem que fazer um placar elástico contra o Oriente Petroleiro para poder avançar para as oitavas de final. E depende de uma combinação de resultados, né? O Fluminense não depende de si próprio. Vou até confirmar aqui os jogos da quarta-feira, né? No caso, hoje teremos aí o jogo protocolar, né? Só para confirmar a classificação, né? O São Paulo contra o Ayacucho, Jorge Wilson e Everton. Depois aqui no grupo A temos Montevideo Wanderers e Barcelona, né? Confronto direto valendo vaga. Lanús e Metropolitano, no estádio La Fortaleza. Às 21h30 temos aqui o Independiente e Ceará, né? O duelo direto aí para avançar para as oitavas. O Deportivo Laguaira e General Carvalheiro, apenas também para cumprir tabela. No caso aqui o Ceará pode fazer história. Imagina aí, hoje é quarta-feira, é dia dos cearenses aí. Será que o futebol da Argentina vai se destacar? Ceará avança para as oitavas, Fortaleza também. Vamos acompanhar tudo aqui no canal Só pro Seja FC, porque aqui, né, a Sul-Americana tem muita procedência e obviamente terá comentários aqui sobre os duelos das oitavas de final da Sul-Americana. Eu vou acompanhar o sorteio e faço um vídeo aqui e trago para vocês aqui para poder informar sobre a Copa Sul-Americana. E vamos aqui em busca da grande conquista. Valeu!